O grupo é formado por Eu Salete, Matheus Silva e Yasmin Padrão. O que é maré negra? Maré negra é a figura de linguagem que se refere às consequências do derramamento de petróleo no meio ambiente, especialmente no ecossistema marinho, devido a atividades humanas, sendo uma forma mais agressiva de poluição ambiental. Esse daí é o Deepwater Horizon, que foi uma plataforma no Golfo do México que pegou fogo em 2010 e causou um dos maiores acidentes envolvendo vazamento de petróleo da história. Eles vazaram cerca de 5 milhões de barris de petróleo no Golfo do México e isso afetou profundamente a fauna e a flora marinha daquela região, além de afetar o comércio de pesca e etc. E foi um caso tão importante, tão ruim, que ele foi transformado em filme para mostrar como aquilo foi uma tragédia tão imensa. O filme ele não retrata tanto o mal que causou a fauna e a flora marinha daquela região. Ela trata mais dos erros humanos que aconteceram para causar a explosão, mas foi uma tragédia que causou muitas consequências ruins, mas por causa dela também, hoje o sistema de segurança das plataformas é muito mais seguro. O nome do filme no Brasil é Horizonte Profundo, e aqui eu coloquei a questão de um verdadeiro horizonte profundo. Quando o satélite foi fotografar a área do Golfo do México após esse acidente, viram uma mancha de óleo enorme no oceano. E, a partir disso, viram peixes, todo tipo de ave que se alimentava daqueles peixes, todo o ecossistema daquela área e das áreas ao redor foram devastados pelo óleo. Sempre é falado que como o petróleo é importante para os seres humanos, o quanto a gente pode tirar dele como benefício. Só que a gente esquece o quanto ele pode ser maleficioso para o meio de onde ele é retirado. Esse derramamento de petróleo foi um dos maiores, só que ele acontece mais do que deveria acontecer. E quem mais sofre são os animais. Nesse slide nós temos uma imagem de um pelicano coberto de óleo que ficou sobre as águas. O que acontece com esse pelicano? Ele mergulha para caçar os peixes para se alimentar e o óleo gruda as penas. Então ele não consegue mais voar. O que acontece é que ele submerge, pega o peixe e quando ele emerge, ele não consegue mais voar. Ele fica ali na água com as penas grudadas e ele acaba morrendo de hipotermia. Aí resulta nessas imagens. Inclusive esse pelicano, se eu não me engano, é o pelicano marrom, que é o pelicano que representa o estado da Louisiana. Foi um dos estados afetados por esse derramamento de petróleo. E além disso, o óleo que vaza, que fica sobre a água, ele muitas vezes impede a passagem da luz solar. E isso afeta de forma imensa as plantas que estão no fundo do oceano, que acabam não recebendo a luz do sol, não podendo realizar a fotossíntese. Diferente do que muitos imaginam, aquele petróleo ali não desaparece. Ele só
desce e fica no oceano lá no fundo. E isso prejudica com que os peixes se alimentem das algas que estão ali. Também, cientistas viram que os peixes daquela localidade começaram a se reproduzir e tiveram uma má formação cardíaca, prejudicando a longevidade daquele peixe e de toda daquela espécie. E, tipo, pensamos que isso acontece fora, mas ano passado mesmo tiveram muitas reportagens falando que encontravam óleo não, petróleo nas praias, aqui perto mesmo. E os cientistas ficaram falando que isso é um problema enorme para a saúde marinha e tal, e isso é muito ruim. Não é só o vazamento de petróleo que ocorre, né? Também teve aqui o rompimento da barragem de Mariana, que atingiu uma parte do oceano e também causou um efeito similar, que Sim. ficou sobre as águas e tanto aves quanto peixes e plantas foram afetadas por aquela substância que ficou em cima da água. Até os próprios seres humanos daquela localidade e daquele estado inteiro. Porque os rios de Minas Gerais, todos são basicamente interligados. Então, como lá em Mariana e outras cidades de Minas, desde 2015, barreiras vieram rompendo, os rios começaram todos a ter resquícios ferrosos. É. E dá para Uhum. perceber que o acontecimento de maré negra afeta toda uma cadeia alimentar, não só uma parte em específica, mas toda uma cadeia, todo um ecossistema é afetado por essa maré negra. Sim, sem dúvida. Eu acho que encerramos por aqui. Eu acho que É isso. isso é bom. Parando a gravação.